dia a todos e a todas. Eu sou o professor monitor Paulo Nogueira, da disciplina de História, do programa Universidade para Todos, o PT. Vamos fazer essa videoaula hoje com a abordagem da Segunda Guerra Mundial e suas consequências. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito militar global que durou 6 anos, entre 1939 e 1945, envolvendo a maioria das nações do mundo. Grandes potências na época, organizadas em duas alianças: os países do eixo, a Alemanha, a Itália e Japão, e os aliados, a França, a Inglaterra, os Estados Unidos da América, e posteriormente entrou também para fazer parte a União das Repúblicas Socialistas Soviética, o RSS, a antiga União Soviética, que foi extinta no início dos anos 90, não existe mais. E foi a guerra mais abrangente da história mundial, superou a Primeira Grande Guerra, que teve a Primeira Grande Guerra, que aconteceu entre 1914 e 1918, 4 anos de conflito. E a Segunda Guerra durou mais, 6 anos, mais mortes, foram mobilizados mais militares, 100 milhões de militares mobilizados em um estado de guerra muito grande. Os principais envolvidos com sua capacidade econômica, industrial, financeira, científica. E assim, o conflito deixou essa marca na história mundial, o maior conflito, com cerca de 60 a 70 milhões de mortes. Então impactou muito, as consequências foram muito grandes após o final dessa Segunda Grande Guerra, e considerada a maior guerra de todos os tempos. E o ponto inicial dessa guerra foi a Alemanha, que foi o estopim, foi o pivô. A Alemanha, o ponto inicial foi a invasão da Polônia. A Alemanha nazista de Hitler invadiu a Polônia. Isso aconteceu em 1º de setembro de 1939. E as declarações de guerra da Alemanha contra a França, a França já tinha desavenças com a Alemanha desde a Primeira Guerra Mundial, quando a Alemanha se apropriou de uma parte de terras da França, se apropriou desse pequeno território francês. E essas desavenças de guerras, essa primeira e posteriormente essa Segunda Guerra Mundial, foi o maior conflito. Quando geralmente tem uma guerra é por conta de disputas territoriais. Quando envolve território, disputas territoriais, envolve poder, envolve a questão econômica, E teve os eventos pré-guerra, que foi em 1935, aconteceu a invasão da Itália à Etiópia, a invasão italiana na Etiópia. 2 anos depois, o Japão invadiu a China. E posteriormente, 1 ano depois, o Japão invadiu a União Soviética e a Mongólia. A União Soviética na época era um país socialista, era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o maior país de todo o mundo. Não era a extensão territorial maior do mundo, e tinha a questão do regime, era comunista. A guerra começou em 1939 e durou até 1945. Na época, a Alemanha controlava a Eslovênia, que usava esse país. Muitos historiadores comentam que a Alemanha tratava a Eslovênia como um fantoche. E a Polônia foi atacada. França e Reino Unido seguiram totalmente independentes da comunidade britânica. Tinha a Austrália, o Canadá, Nova Zelândia, a África do Sul, declararam guerra à Alemanha. A Alemanha, na época, comandada por Adolf Hitler, que não era alemão, ele era austríaco, mas se estabeleceu na Alemanha,
e comandou o nazismo com mãos de ferro. Ele era um fascista, né, um fascista com um grau mais elevado do que nós conhecemos hoje. Comandou a Alemanha com as mãos de ferro, e a Alemanha declarou guerra, né, a esses países. E posteriormente o Brasil, os avanços do eixo, né, o Brasil posteriormente participou dessa guerra também. E os avanços do eixo, em 1940, a Alemanha invadiu a Bélgica, a França, os Países Baixos e Luxemburgo. Então foram invadidos com táticas, né, de guerra, táticas muito avançadas. E essa guerra envolveu muitos países. A principal característica era atacar a questão da indústria, dos campos, das cidades, e a destruição foi muito grande na época. Os avanços do eixo, em 1940, teve tropas britânicas que foram forçadas a evacuar do continente, e assim foi usado um arsenal bélico muito grande, questão de aeronaves, as aeronaves da época as mais poderosas, né? Tinha a questão bélica também, que tinha um arsenal através de navios, também terrestre, né, os tanques, e foi disponibilizado muitos recursos, né, por esses países poderosos da época. Em 1941 teve a guerra tornou-se total, né? Passou a ser uma guerra, vários países aderindo a essa guerra. E o nosso Brasil foi incorporado a essa guerra em 1942, quando, na época do então presidente Getúlio Dornelles Vargas, que governou o Brasil de 1930 até 1945 de forma contínua, o Brasil aderiu à guerra. E teve um desenvolvimento tecnológico muito grande, né? A inovação na época, transporte tático aéreo, as grandes aeronaves que se disponibilizavam a seus aviões caças, né, com uma questão bélica muito grande. E Hitler, na Alemanha, comandava a Alemanha, né, com as mãos de ferro. Tinha a questão principal de Hitler, também uma das questões principais, era eliminar a União Soviética, uma potência militar na época, pelo fato de ser comunista também, né, o regime contrário ao regime capitalista. E a intenção dele era eliminar a União Soviética, uma potência militar que tinha o comunismo, né? Era um país comunista. E o desenvolvimento tecnológico, muitas pessoas, muitos equipamentos, um arsenal bélico muito grande na época. E o Hitler comandava a Alemanha e ele tinha essa questão militar muito grande, um país forte na época também, né? Tinha muito armamento antiaéreo, avançou muito nessa época também. E o Brasil participando da guerra a partir de 42, e foram enviados, né, esses soldados para a Itália, a Força Aérea Brasileira, né, a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, com 42 pilotos, 400 homens. E essa Força Aérea chegou à Itália em 1944 e foi, né, participar dessa guerra. O final da guerra aconteceu em 1945, após 6 anos, né, de disputas. Hitler chegou a cometer suicídio, cometeu suicídio, né? As tropas alemãs foram derrotadas. Em 7 de maio a Alemanha assina a rendição, 7 de maio de 1945. Hitler cometeu suicídio e os países como a Alemanha, Itália e Japão foram destruídos, com destaque para 2 cidades as consequências que foram, né, que tiveram dessa guerra: a cidade de Hiroshima,
e Nagasaki, no Japão, foram totalmente destruídas, porque o arsenal bélico, né, era muito grande desses países que atacaram essas bombas atômicas, destruíram a cidade de Hiroshima e de Nagasaki no Japão. A Alemanha teve seu território praticamente quase totalmente destruído. A capital Berlim teve muita destruição, os campos muito destruídos, as cidades, a indústria. E eu tive a oportunidade de ir na Alemanha, visitar a Alemanha, conheci em 2007, eu estive lá na primeira vez que eu fui a esse país. Eu tive a oportunidade de conhecer Berlim, a capital, e conheci um museu a céu aberto, fiz uma visita no museu a céu aberto lá na capital, onde tem um grande acervo que retrata esse período da guerra. Eu vou mostrar para vocês aqui duas fotos que eu separei para destacar, né, o poderio bélico que essas potências tinham na época. Vocês podem perceber aqui House Prison, no alemão, né? É uma prisão, uma casa de detenção, né, referente a um conjunto penal aqui no nosso país. Foi totalmente destruído. Vocês podem perceber, né, o arsenal bélico muito poderoso. Foi totalmente destruído essa prisão lá na capital Berlim, né, na Alemanha. Esta outra fotografia aqui foi anterior ao suicídio de Hitler. Hitler comandava o nazismo, né, com mão de ferro, era um fascista em grau mais elevado, como eu já falei para vocês. Ele comandava a Alemanha e todos o respeitavam. Hitler, para eles, era um líder assim, muito respeitado pelos alemães. E as consequências, né, foram, após o final da guerra, teve muita fome, os campos devastados. Para vocês terem uma ideia, o território alemão é menor do que a Bahia, nosso estado, apesar da Alemanha ser um país, mas é menor que a Bahia. A Bahia tem um território maior do que a própria Alemanha. E o pouco que se produz na Alemanha a produção lá é feita, a agricultura, por exemplo, em 9 meses, porque 3 meses são praticamente improdutíveis, não produzem nada por conta da questão climática. Por exemplo, agora lá é inverno, 3 meses de inverno não se produz quase nada. E o pouco que produz nos 11 meses depois da guerra foi quase que nulo essa produção. Aí as consequências teve muita fome, muita miséria. Eu tive a oportunidade de conversar com uma senhora idosa, que nasceu durante a guerra, né, no início dos anos 40, e ela me deu esse relato, que era criança, né, mas ela passou assim, muita privação, de falta de alimento mesmo. Ela relatou para mim que um ovo que a mãe dividia para ela comer em 2 dias. Para vocês terem uma ideia, né? A gente usa um ovo numa alimentação, num pão, numa alimentação, numa salada, e é uma coisa simples para a gente aqui, e para ela na época lá, o pós-guerra, foi muito difícil. Então essas consequências, e a história oral é que nos dá esse subsídio, né? Muita informação, muitos dados a gente não recebe, né, do livro didático, não pode acessar o livro didático para ter acesso a essas informações tão cruciais e importantes. A história oral nos permite, né, buscar essa história através dos relatos orais das pessoas que são colaboradores. Costumamos falar na história oral que são pessoas colaboradores. Elas contam o que elas viveram, o que elas vivenciaram. E o depoimento dessa senhora foi muito forte, muito marcante, assim. Ela se emocionou na hora, porque pelo fato dela estar lembrando, né, da época pós-guerra, que foi muito difícil na Alemanha, como assim para a Espanha, para a Itália também, para as cidades lá do
Japão, né? Sobretudo Nagasaki e Hiroshima, que foram totalmente destruídas. Nós usamos aqui as referências, dentre outras, né? As principais foram dois teóricos, o Flávio Campos, A Escrita da História, e o Gilberto Coutrinho, História Global, Brasil Geral. Espero ter contribuído com a formação de vocês. Obrigado e bom dia a todos e todas.